Yes? Crianças? Então tá bom. E aí, todo mundo trancado em casa, mãozinha limpa, felizes? No entanto? Então tá, crianças, vamos lá. Mais um plantãozinho de inglês, né? Estamos aqui, todo mundo lendo bastante, todo mundo resolvendo provas passadas. Alguém com alguma dúvida específica, alguma coisa que vocês querem saber, alguma dúvida que ficou? Esse é o momento, crianças. Se vocês têm alguma questão de vocabulário, de dúvida, de questão que vocês encontraram nos últimos tempos, que vocês, agora nos últimos tempos, nessa última semana, né, desde a nossa última aula, que vocês ficaram em dúvida, esse é o momento, criançada. Essa é a hora de perguntar. Só coloca aí no chat que a gente já resolve os problemas de vocês. Agora, se vocês, não sei se está todo mundo me vendo, se eu quero colocar uma coisa aqui para vocês, quero que vocês vejam uma coisa aqui, só um pouquinho. Olha só. Questão de tradução na prova ou é mais questão de interpretação? Eles não pedem tradução propriamente dita, eles não pedem. No máximo, eles vão te pedir qual é a melhor tradução, a melhor versão em português para alguma palavra, né, nas questões de vocabulário, eles até pedem questão de tradução, tá, Eduardo? Tá, perguntou. Eles até pedem questão de tradução, mas aí, assim, ou expressões idiomáticas, né, aquelas que vocês não têm como traduzir literalmente, por exemplo, caiu uns anos atrás a expressão let alone, tá? Que não é deixar sozinho, né? Essa expressão seria o quiçá, mais ainda, imagina só então, ou algo do gênero. Então, nesse tipo de questão, eles até pedem alguma coisa de tradução, mas, no geral, em questões maiores, mais amplas, eles vão te pedir interpretação, tá? No vocabulário, ou eles vão te pedir das duas uma, questão de vocabulário, ou eles vão te pedir qual a melhor tradução para o português, sempre dentro do contexto, lembrem disso, né? Contextualizado, tá? Ou eles vão te pedir um sinônimo em inglês, tá? Mas do texto, de passagens do texto, esse tipo de coisa, eles não vão te pedir a tradução, não, tá? Por exemplo, no máximo, esse tipo de coisa, esse let alone, uma palavrinha só sozinha, tá? Mas de tradução mesmo é só isso, é só vocabulário, tá? Um pouco quando a gente usa o verbo no gerúndio, quando usamos no infinitivo, para Débora. Tá, olha só, Débora, é o seguinte, quando é que a gente usa o verbo no gerúndio e o verbo no infinitivo? Aí, seguinte, aqui, ó, isso aí é uma aula, é um tópico específico, que em geral a gente faz em aula, né? A gente vai fazer em aula em algum dia, quando a gente conseguir sair daqui, que é a questão de gerúndios e infinitivos, tá? Pensa uma coisa assim, ó, tu só vai decidir se tu tem que usar o verbo no gerúndio ou no infinitivo quando ele não é o verbo da oração. Lembra? A gente falou isso lá, eu falei isso para vocês lá na primeira semana, que os gerúndios, especialmente, né, eles aparecem sem ser o verbo da oração, tá? Então, quando esse verbo está funcionando como um objeto, por exemplo, olha a diferença quando eu digo aqui, por exemplo, I want to sleep, ou quando eu digo que I love sleeping. Olha esses dois exemplos que tu tem aqui. Nessas duas orações, tanto no claro, essas orações são bem simplesinhas, né? Mas na prova vão aparecer umas coisas um pouco mais complexas que isso, mas a moral da história é basicamente essa, tá? Se tu prestar atenção nessas duas orações, no I want to sleep, no I love sleeping, o sleep não é o verbo da oração, ele é o objeto do verbo, né? Quando eu digo que eu quero dormir, o verbo é o querer, o dormir é o objeto, é aquilo que eu quero. Quando eu digo que eu amo dormir,
o que eu amo é dormir. Eu podia amar chocolate, eu podia amar o meu cachorro, eu podia amar, enfim, o Brad Pitt, né? Mas eu amo, entre outras coisas, dormir. Então esse é o objeto do meu dormir, do meu amor, tá? E aí é nessas situações, quando o teu verbo não é o verbo, quando ele é o objeto, ele pode ser o sujeito, ele pode ser complemento, tá? Aí ele vai aparecer ou no gerúndio ou no infinitivo, né? O verbo da oração mesmo aí é questão de tempo verbal e tal, é uma coisa bem mais longa, tá? Quando é que tu vai usar um e quando é que tu vai usar o outro? A gente tem algumas situações que são bem específicas, tipo aqui, ó, o gerúndio, quando é que tu vai usar o ing? Tu vai usar o ing quando o verbo é o sujeito da oração. Por exemplo, quando eu digo que sleeping is a very good activity. Ó, tá? Esse sleeping é o sujeito do verbo is, né? Ele é o que é uma boa atividade. Então, verbo operando como sujeito de uma oração, ele vai estar no gerúndio, digo mais, ele vai estar no gerúndio e ele vira um substantivo. Esse sleeping aqui nesse contexto, ele não é o verbo dormir, ele seria o ato de dormir. Então, se eles perguntarem para vocês a sintaxe aqui desse sleeping nessa situação, eles podem te deixar uma lacuna pedindo para tu completar, como eles podem mandar o que esse sleeping está fazendo ali. Ele é um substantivo, tá operando como substantivo, e ele vai estar no gerúndio. Quando ele é o objeto indireto, ou seja, quando ele está depois de uma preposição, verbo seguindo preposição, ó, regra sem exceção, aleluia, né? Regra de gramática sem exceção nenhuma. Verbo depois de uma preposição sempre vai estar no gerúndio, não interessa qual verbo, não interessa qual preposição. Objeto indireto, sempre no gerúndio, tá? Em que outras situações tu vai ter esse verbo funcionando no gerúndio? Quando ele é o objeto de alguns verbos, tá? Que a gente já fala um pouquinho disso quando ele é objeto direto. Então, lembra o seguinte, gerúndio, quando ele é o sujeito, depois de preposição. Quando é que tu usa o infinitivo? Quando ele está depois de adjetivos. Por exemplo, quando eu digo que it's difficult to understand. Ó, tá? Ele é o objeto do adjetivo, né? Ele é o complemento do adjetivo, então, no infinitivo. Então, depois de preposição, gerúndio, depois de adjetivo infinitivo, tá? Naquelas expressões depois dos pronomes interrogativos, o how, o what, o where, o when. Então, quando eu digo que I know how to do this, ó, tá? Tell me where to go. I wanna know what to eat. Ó, então, sempre que ele está depois desses pronomes, não é uma pergunta, né? Vai estar sempre também no infinitivo, tá? Aí a gente entra, até aqui é tudo sem exceção, tudo bonitinho, né? Aí a gente entra no problema que é o seguinte, quando a gente tem os objetos diretos, que é quando tu tem, por exemplo, aqueles dois exemplos que eu tive ali no começo, que I want to do ou I hate doing. Ó, ele é o gerúndio, ele é o objeto. Nessas duas situações ele é objeto e é objeto direto. Se fosse indireto, tivesse a preposição, o problema estava resolvido, tá? Mas aqui ele não tem preposição, objeto direto. Aí o que é? Aí é uma questão de regência, tá? O verbo rege o objeto. Cada verbo tem a sua regência. A regência pode ser o gerúndio ou o infinitivo. A maioria dos verbos leva o infinitivo, tá? Então, eles são a grande maioria. E tem alguns verbos que levam o gerúndio, mas esses alguns verbos não são 2 ou 3, são uma lista razoável de verbos, tá? O love, o like, o hate, o imagine, o deny, certo? O help, do I can't help falling in love, né? Então, esses verbos que levam o gerúndio. Eles são exceção, eles não são tão pouquinhos, tá?
mas a imensa maioria vai levar ao infinitivo. Então, tu entrou na prova, eles te deixaram esse tipo de questão, normalmente eles te deixam uma lacuna, né, para tu completar com a forma do verbo, tá? Tu não sabe nem que verbo é aquele, nunca viu aquilo na vida, vai no infinitivo, porque ele é bem mais comum. Mas eu te aconselho a dar uma olhada na lista dos verbos seguidos por gerúndio. No material, se eu não me engano, vocês têm uma lista de verbos seguidos, se não me engano, não, tenho certeza. Vocês têm, na parte lá de gerúndios e infinitivos, tem uma lista de verbos, dos verbos seguidos por gerúndio. Se tu não encontrou, Google coloca ali verbos seguidos por gerúndio em inglês, ou verbs followed by a gerund in English, tá? E dá uma olhada, pelo menos nos mais comuns, te acostuma com os que levam o gerúndio, e no resto tu bota o infinitivo, tá? Mas é basicamente essa a diferença aqui de quando é que tu vai usar o gerúndio e quando é que tu vai usar o infinitivo com os verbos. Certo, Débora? Mais alguma questão, crianças, específica? O que vocês estão fazendo por aí? Alguma dúvida? Palavrinhas? Vocabulários? Nada? Todo mundo lendo bastante? Livro, revista, fofoca? Dê uma olhada numa coisa aqui. Querem ver um negócio? Quero dar um exemplo para vocês de uma coisa. Olhem essa frasezinha, tá? Essa frasezinha aqui é uma frasezinha que caiu numa prova, isso aqui é uma questão de uma prova da URI de uns 2, 3 anos atrás, tá? Não lembro se é 3 anos, mas enfim, é bem recente. E é um tipo de questão que cai bastante, ó. Isso aqui é um fragmento do texto, isso está dentro de um contexto, é um fragmento do texto, tá? E o que eles querem? Eles pedem para vocês prestarem atenção no still, quando ele está falando ali, the alarming fact is that one still lacks a common language, né? O still não é uma palavra tão absurda assim, a gente conhece ela não é nada de, né, tão estranha, só que aí eles pedem para vocês assinalarem a alternativa em que o still está sendo usado com o mesmo sentido e a mesma função gramatical que ela está sendo usada ali naquela passagem do texto, tá? E aí as alternativas são assim, ó. Quando eu coloco a alternativa A, eles colocam para vocês essa alternativa aqui, isso aqui é a alternativa A. The still of the night frightened everyone, tá? E aí, olhem só, voltando até certo ponto ao que eu falei antes ali do gerúndio. Esse the still of the night é o gerúndio, é o sujeito do verbo frighten. Eu estou dizendo que o still of the night assustou todo mundo, né? Então, esse still aqui, ó, ele é um substantivo. Os sujeitos vão ser considerados substantivos, tá? Isso aqui seria a tradução de na calada da noite, né? O still é aquela coisa de ficar paradinho também, tá? Então, isso aqui é um substantivo. Aqui, que vocês têm, do still lacks, ele não é um substantivo, ele é o ainda, né? O continua, o ainda não tem uma linguagem em comum, tá? Aqui ele é um advérbio e aqui ele é um substantivo. Então, ele não tem nem a mesma função gramatical, nem a mesma tradução, nem o mesmo, se eu pôr como seguinte, também não vai ter o mesmo significado, né? Aí, tem a alternativa B, que é essa aqui, ó. Quando eles colocam... She cuddled her baby to still its cries. Ela, né, abraçou o nenê para still its cries. Aí olha a dica aqui, ó, que vocês têm o still, ó, tá? O para, isso aqui é um verbo, que é um objetivo de, com o intuito de. Então, ela abraçou o bebê para esse still aqui, ele tem a ideia de acalmar, ficar quietinho. Still é um adjetivo, pode ser um verbo, que tem a ideia de ser uma coisa que não se movimenta, uma coisa parada, quieta. Se usa muito para falar still water, em oposição a running water, que seria água parada e água corrente, tá? Mas aqui ele tem um sentido parecido, mas ele é um verbo, tá? Então, aqui também não tem nem a mesma função, nem o mesmo sentido
que ele vai ter, que ele tinha lá no exemplo do texto, tá? Aí, essa outra alternativa aqui, mesma coisa, the police tried to steal the street's manifestations. Ó, a polícia tentou acalmar, aquietar, né, as manifestações das ruas, tá? Então isso aqui é um verbo, né? E aí também não tem o mesmo sentido lá do que eles tinham colocado para vocês no texto, certo? Aí eu tenho essa aqui, eu não estou colocando elas na ordem, tá? Eu só estou dando a explicação aqui para vocês. Aí depois vocês têm a quarta alternativa, que é today is hot, but yesterday was hotter still, tá? Essa aqui é uma. E a outra, a quinta alternativa, é essa aqui, tá? E aí aquela coisa aqui, ó, vocês sempre vão ter aquela uma alternativa que é a alternativa que é para complicar a vida de vocês, né? Vocês sempre vão ter duas ou três um pouco mais fáceis da gente perceber a diferença, né? Mais estranhas, mas sempre tem aquela uma que é a isca, que é a que parece que é, parece que não é, né? Será que é mesmo? Ou é o detalhezinho? Nessa questão aqui, ó, essas duas, uma é a certa, a outra é a isca, porque as três primeiras que eu coloquei ali para vocês, fica mais fácil de perceber a diferença até na questão da função e da classe gramatical, tá? Que é diferente do exemplo do texto. Aqui já fica um pouquinho mais difícil de perceber a diferença. Então, essa aqui é a que eles querem que vocês confundam uma com a outra. Então, quando eu estou dizendo que hoje está quente, mas ontem estava mais quente ainda, tá? E depois eu estou dizendo que eu ainda não consigo entender as intenções dele. Na prova, no dia, o pessoal, quando fica em dúvida entre essas duas, tá? A questão, a alternativa correta é a última, porque eu ainda não consigo, certo? Eu fiz, mas eu não fiz, mas eu pretendo conseguir pretendo conseguir no futuro, certo? E ainda não, mas prevê a possibilidade de acabar acertando. Esse hotter still, ele só tá mais do que o outro. Esse still aqui não é o ainda, ele tá o mais, ele tem um sentido de mais ainda do que o outro. Então não é o ainda não, mas o mais ainda. De novo, ó, eles não vão te pedir para traduzir isso aqui, mas eles estão te pedindo uma ideia de sentido, tá? E a ideia de classe gramatical. E essa questão de função gramatical é o tipo de coisa que vocês vão encontrar com muita frequência mesmo. E várias vezes vocês vão encontrar isso aqui, mais de uma questão dessas por página, por prova. Em cada texto tem uma ou outra, certo? Então, para essa prova, vai encontrar esse tipo de coisa, tá? Só que aí, na mesma linha, uma linha parecida, tá? Eles têm um outro tipo de pergunta, que é a pergunta em que, olha a diferença, eles colocam para vocês... Tá, deixa eu responder aqui. Quais são os principais tempos verbais que aparecem nas provas? Como assim, quais são os principais tempos verbais que aparecem nas provas? Tu quer dizer, tu está me perguntando em questões de tempo verbal ou aparecem no texto? Texto, em linguagem escrita, né, um pouco mais formal, os tempos verbais mais comuns de aparecer são aqueles básicos, que nem em português. O presente e o passado simples, esses são o básico, né? O presente, futuro e passado simples. O eu faço, eu fiz e eu farei, tá? Então, esses aí aparecem com frequência. Os present perfect e os past perfect, tá? Esses são os que aparecem com alguma frequência. Em questão, que eles vão te perguntar,
Como é que isso aí vai aparecer? Hoje em dia eles não têm mais a banca atualmente, ela não tem mais a tendência de perguntar para vocês questão de tempo verbal diretamente, assim, de o uso desse tempo verbal está correto ou não, tá? O que eles fazem? Eles podem te deixar lacuna para tu completar com a forma do verbo, então eles te deixam uma coisa assim, ó. I have lacuninha before, tá? Eles te deixam uma coisa assim no texto, e aí as alternativas não é nem o verbo, eles colocam lá do, did, done, doing e o que mais está faltando? E to do, ó, tá? Aí eles te colocam essas alternativas, ou o be, aí eles colocam is, are, was, were, been, being, ou seja, eles só querem qual é a melhor forma do verbo, tá? Isso aqui não é exatamente uma questão de tempo verbal, mas é uma questão de estrutura, certo? E aí tu tem que te lembrar que depois do have, que é a questão de estrutura, né? Depois do have como auxiliar, tu sempre vai ter um particípio. Então, aqui seria I have done, tá? Esse tipo de coisa aparece de vez em quando, vira e mexe, tem uma ou outra. Essa questão é relativamente simples, porque lembrando das estruturas de tempo verbal, a gente no livro tem isso, mas a gente vai revisar isso, porque é uma matéria bem importante, tá? É relativamente mais simples. Depois, o que eles pedem bastante para vocês em relação de tempo verbal? Eles vão pedir para vocês trabalharem os tempos verbais dentro de alguma outra matéria. Então, por exemplo, nas condicionais. As condicionais é basicamente tu trabalhar com tempo verbal, tá? Que aí tu vai sair do presente, tu vai pro passado, tu vai sair do futuro e tu vai pro futuro do pretérito. Então, eles têm uma coisa assim, ó. Tem uma oração assim na prova. If I see him, I will tell. Tá? Se eu ver, eu vou falar, certo? Só que aí, eu vou dizer, eles vão te deixar na prova isso aqui. If I saw him, I... ó, eles te mudaram o tempo verbal. Então, do se eu ver, eu vou falar, pro se eu visse, eu falaria. Gente, espera só um minutinho, só um pouquinho. Oi, desculpa, gente. A pessoa tá dando aula em casa, acontece isso, né? Bater no interfone. Sorry, mas eu voltei, então. Estamos aqui de volta. Só um pouquinho. Então, aqui, ó. Se eu visse, eu falaria. Então, ficaria o I would tell, tá? Então, nesse tipo de coisa... Tá? Então, ó, nesse tipo de coisa eles vão te pedir. Então, o que tu tem assim? Tu tem presente e futuro. Tu tem passado e futuro do pretérito. Tu tem past perfect, eu diria if I had seen, I would have told. Tá? Eles vão pedir para vocês trabalharem e saírem de uma para outra. Esse tipo de questão de voz, de condicionais é uma coisa que aparece bastante. Eles não estão te perguntando literalmente o tempo verbal, mas tu tem que saber os tempos verbais para tu conseguir trabalhar, tá? Qual é a pegadinha nesse tipo de coisa? Por que eles perguntam? Porque isso aqui, a princípio, é um passado simples, quando eu estou dizendo que faz só him, né? Isso aqui é um passado simples. Se tu olha desavisadamente, tu pensa no eu vi, tá? Só que isso aqui, quando está com um if na frente, ele vira um subjuntivo. Então, vocês têm que lembrar a diferença, lembrar que os passados, tanto o futuro do pretérito, quanto o passado simples, quanto o past perfect, que seria o pretérito mais que perfeito para a gente em português, eles funcionam tanto para o indicativo do eu vi, do eu veria, né, eu via,
e o eu tinha visto, como eles funcionam no subjuntivo para o eu visse, para o eu veria e para o eu teria visto, tá? A mesma estrutura. Então, esse I saw, ele é um passado simples. Eu vi, tá? Só que aí aqui, ó, eu coloco o if na frente, ele deixa de ser o if I saw, ele deixa de ser o eu vi para virar o eu visse, tá? A mesma coisa acontece com o would, ó, I would go. Seria o eu ia. I would always go to my grandmother's house when I was a child. Eu sempre ia na casa da minha avó quando eu era criança, tá? Só que quando tu coloca, se eu tivesse dinheiro, eu iria para Paris. I would go to Paris. Então, ele vai ter a mesma estrutura, serve para duas coisas. E essa coisa da gente não se dá conta que essa mesma estrutura pode ser tanto o indicativo quanto o subjuntivo, é só a presença da conjunção ali do if na frente que muda tudo, tá? Esse tipo de coisa eles pedem bastante. Então, esses tempos verbais no passado, essa mudança, eles vão pedir bastante. Quando mais que eles vão te pedir tempo verbal? Nos discursos indiretos. Discurso indireto também nada mais é do que tu trabalhar tempo verbal, tá? Eu gosto de tal coisa, porque ela disse que ela gostava de tal coisa. Eu fiz tal coisa, porque ela disse que ela tinha feito tal coisa. Então, é basicamente trabalhar tempo verbal. Quais os que acabam aparecendo mais? Os presentes, né? O presente, o passado, tá? E o past perfect, que pra gente, que é o had done alguma coisa, ó, tá? Que pra gente é o pretérito mais que perfeito, que é aquele eu fizera, mas que a gente usa o eu tinha feito, tá? E depois a gente tem aqueles would e would have. Ó, eu faria pro eu teria feito alguma coisa. I would go e I would have gone, né? Do eu iria pro eu teria ido, tá? Esses aqui são os mais comuns, porque eles são os que a gente usa muito, de novo, no discurso indireto, nas condicionais, esse tipo de coisa. Então, eles acabam aparecendo bastante para vocês, tá? Presta atenção, mas, de novo, eles não vão te perguntar diretamente que tempo verbal é esse. Eles vão te pedir para completar uma oração. O que a URGS adora, especialmente, são as possibilidades de reescrita, tá? Então, observe aquela passagem do texto, eu gosto muito disso. Aí as possibilidades, eles vão te dar 3 ou 4 possibilidades de reescrita. Ela diz que ela gostava, ela diz que ela gosta, que é basicamente trabalhar com tempo verbal, tá? Então, prestem atenção nesse tipo de coisa. Esses aqui, para vocês trabalharem diretamente, são os mais comuns, tá? O que não quer dizer que o resto, os futuros e coisa e tal, também não vão aparecer, né? Mas eles não aparecem com tanta frequência assim, porque a gente não usa tanto eles na voz passiva, nas condicionais, nos discursos indiretos, né? Mas não entre em pânico, porque quando a gente voltar para a aula, a gente vai passar algumas aulas só falando de todos os tempos verbais, todas as estruturas adaptadas de novo. Isso é extremamente importante, porque outros tópicos que caem com bastante frequência, esses que eu te falei agora, das condicionais, o discurso indireto, a voz passiva, que são coisas que caem quase todo ano, tem pelo menos uma ou outra pergunta desses aí, tá? Eles são basicamente tempo verbal, então se vocês têm que dar com os tempos verbais muito afiados, se tu sabe os tempos verbais, tu tá confortável com eles, fazer um discurso indireto ou fazer uma voz passiva aí é brincadeira, aí é brincadeirazinha de criança, tá? Eu falei em questão de tempo verbal, eu não me lembro se eu passei para vocês isso ou não. Vocês têm o English Grammar.at e vocês têm o Perfect English Grammar.com, tá? Esses dois sites aqui são bem legais. O Perfect English Grammar, para vocês darem uma estudada extra agora, eles não são de vestibular, tá? Mas eles são muito confiáveis, eles têm bastante atividade. Então, para vocês se virarem agora, nesse momento, né? É bem legal, tá? Esse Perfect English Grammar, se vocês entrarem lá,
ele tem uns PDFs, uns gráficos com todas as explicações de tempo verbal. Os tempos verbais são todos lá, com explicação de quem é quem, com exemplo bonitinho, com exceção de quando é que pode, quando é que não pode, tem alguma coisa de exercício também, tá? E esse EnglishGrammar.at, vocês têm listas e listas e listas de exercícios de gramática. Então, assim, tempos verbais, vai ter lá do lado ali os exercícios todos online, tudo com resposta, né? Vocês têm ali do lado bonitinho tempos verbais. Escolheu tempos verbais, aí lá dentro tem tempos do presente, passado com present perfect, e listas e listas de exercício ainda divididas por dificuldade. Então, avançado, intermediário, beginner, tá? Então tem bastante coisa, o tipo da coisa com tempo verbal que vale a pena vocês darem uma praticada. Então, leiam lá os tutoriais que vocês têm no Perfect English Grammar, né? Façam os exercícios dele, vocês têm online, também já responde na hora, e façam alguma coisa extra no EnglishGrammar.at na parte de verb tense. Se vocês quiserem ir para os modal verbs, também pode ir, tá? E vai dando uma praticada. De novo, ficou com dúvida, circula a questão, grava a questão, tira foto da questão e traz para a aula que a gente tira dúvida. Às vezes mesmo que você acertou, mas não sabe direito por quê, tá? Então, dei uma praticada, mas ó, apesar deles não perguntarem diretamente tempos verbais, vocês não vão ter como fugir deles. Eles vão estar presentes em cima de vocês o tempo inteiro, até porque o inglês se centra muito no verbo, tá? Enquanto o português se centra mais no substantivo, o inglês vai se centrar bastante no verbo, certo? Alguma outra questão, alguma outra dúvida que vocês estão tendo agora nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses momentos de solidão e reflexão durante a quarentena? Ou não, todo mundo direitinho, bonitinho? Olhem nisso aqui, rapidinho só, antes da gente terminar. Questãozinha que vai cair todo ano na URGS, vocês têm essa questão. Eles vão tirar um substantivo composto lá do texto e vão perguntar para vocês, assinale a alternativa que tem a mesma estrutura que essa passagem do texto. Percebam que aqui vocês não têm uma oração, vocês têm só um substantivo composto, vocês só têm 2 ou 3 palavrinhas juntas, tá? E aí eles vão te dar alternativas. As alternativas que vocês têm aqui, para esse, né, para o Deeply Felt Issues, vocês têm aqui, ó, essas duas aqui, que são as primeiras. Ó, não ficou uma do lado da outra, mas enfim, dê uma olhada aqui, ó. Quando eles pedem esse tipo de coisa, ó, e isso aqui é um tipo de questão bem específica da URGS, todo ano tá lá e às vezes o pessoal se rala porque não entende o que quer, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, percebam a diferença na questão dessa questão aqui para aquela que eu botei ali para vocês, aquele exemplo que eu botei para vocês antes, em que eles dão uma oração, ou seja, eles dão um contexto para vocês. Essa aqui não tem contexto. Se ela não tem contexto, eles não podem estar pedindo função, eles não podem estar pedindo sintaxe, porque ela não tem contexto. Então, nesse tipo de questão, eles querem classe gramatical mesmo, tá? Classe gramatical separadinha, cada uma das palavras, e aí depois vai nas alternativas. Então, eu tenho aqui, ó, Deeply Felt Issues, ignora o resto. Deeply é o quê? Deeply é o advérbio profundamente, tá? Então, deeply, advérbio. Felt é o quê? Felt é o particípio passado do verbo feel. E issues é um substantivo. Então, qual é a combinação de termos, qual é a estrutura que vocês têm aqui? Um advérbio, um verbo no particípio e um substantivo. Agora, deem uma olhada nessas alternativas aqui e me digam qual delas vocês têm a mesma estrutura. Vocês têm advérbio, particípio e substantivo. Quando eu digo well distributed indeed, vocês têm well, que é advérbio, distributed, que é um particípio,
Só que o indeed não é um substantivo, tá? O indeed é um outro advérbio, então não funciona. Costly building solutions, ok? Costly não é um advérbio, costly é custoso, é um adjetivo, já morreu aqui. Building não é um particípio, building é o gerúndio, ó, e não é verbo, é particípio e gerúndio. Só que o gerúndio também não funciona, e o solutions até funcionaria, mas não adianta que os outros dois não fecham, tá? Aí eu tenho hard working rules, ok? Hard pode ser advérbio, pode ser adjetivo, beleza, só que aqui o working é um gerúndio, não é um particípio, então não funciona, morreu para vocês, né? Quem é que eu tenho aqui? Often discussed themes, tá? Often é um advérbio de frequência, beleza. Discussed é um particípio, discutidos, e themes é um substantivo. Fechou bonitinho a mesma estrutura que vocês têm ali no Deeply Felt Issues, né? Mas tu sempre vai lá e olha a próxima alternativa, né? Não sai correndo e marca a primeira. Elderly Experienced People, ó. Essa aqui é a isca, né? Que eles querem que vocês marquem, tá? Porque Experienced é um particípio e People é um substantivo, bonitinho. Aí tu olha esse elderly aqui e tá, termina com Y, é um advérbio, nem sempre vai ser um advérbio, tá? É comum, mas nem sempre. Elderly é idoso, elderly ou é um adjetivo ou é um substantivo, dependendo da situação. Aqui ele é um substantivo, ele é um adjetivo, mas ele poderia ser um substantivo quando eu digo the elderly, que seriam os idosos, tá? Mas, então, o pega-ratão aqui para vocês é vocês confundirem esse elderly e a classe gramatical dele, tá? Esse tipo de questão, de novo, para quem está respondendo, está refazendo as provas passadas, vocês inevitavelmente vão encontrar essa questão aqui lá perdida, tá? Todo ano ela vai estar lá. E aí lembrem o seguinte, a resposta é o often discussed themes, ó. Ela tá com um pontinho aqui, dá para vocês conseguem perceber a diferença de quem é que são as alternativas, né? Ó, often discussed themes, often é um advérbio, né? Frequentemente, discussed é um particípio e themes é um substantivo. Então, tu tem a mesma combinação, a mesma estrutura do deeply, que é advérbio, felt, que é o particípio do feel, e os issues, que é o substantivo. Então, a resposta para vocês aqui seria a letra D, tá? Mas aí, de novo, todo ano, olha, a gente conta nos dedos o ano que não tem esse tipo de questão na URGS. E o problema é, a gente não tem muito como treinar sem ser as provas da URGS esse tipo de questão, porque é uma clássica questão da URGS. Ela vai aparecer em um ou outro vestibular aqui no Brasil. Então, não é o tipo de coisa, por exemplo, que nos sites vocês conseguem encontrar. A questão de voz passiva, a questão de condicional, esse tipo de coisa vocês encontram. Mas esse tipo aqui é só nas provas mesmo, e aí às vezes o pessoal erra porque não sabe resolver a questão, tá? Então lembrem o seguinte, se no enunciado a passagem que eles querem que vocês comparem, ela está dentro de um contexto, vocês têm a oração inteira, tá? E aí eles te perguntam uma palavra no meio daquela oração inteira, como é lá no estilo, depois sobe lá o chat, olha ali da primeira que eu botei para vocês, é porque eles querem a função dentro daquele contexto. Aí tu tem que pensar qual é a classe gramatical e qual é a função gramatical, na verdade, né? Sentido sempre, mas e a função gramatical dentro daquele contexto, bem específico. Se eles colocam só uma frasezinha assim, sem o contexto, é porque eles querem a classe gramatical das palavras independente uma da outra, independente do que uma ou outra está fazendo ali, tá? Esses dois tipos de questão vão cair com bastante frequência para vocês na prova. Comecem a olhar de novo atrás do material, quem está com material, ou entrem na internet, no site da Cooper, se vocês têm, tá? E comecem a dar uma olhada nas provas passadas, quem já não está fazendo isso, dê uma olhada nas provas passadas, e que vocês vão se deparar com esse tipo de questão, tá? Vocês vão se encontrar elas, todo ano vai ter essa questãozinha ali, tá? Então, a dica para vocês essa semana agora é dar uma cuidada nisso aí e aprender a ler o enunciado, aprender também a ver o que a banca quer de vocês quando eles estão pedindo alguma coisa, vocês aprenderem a definir no enunciado.
Certo, crianças? Já vai acabar o tempo, já acabou, na verdade, aqui o tempo. Mas, enfim, alguma última coisa que ficou, alguma última dúvida do que a gente já falou, do que vocês leram? Ou tudo tranquilo, todo mundo de boa, com as mãozinhas limpinhas, de máscara em casa? Well, então tá, criança é o seguinte, daqui a pouco vou levar choque aqui, né? Já deve ter alguém que entrar aqui agora para vocês, não sei quem é a próxima aula. Então tá, criança é o seguinte, então de novo, dei uma conferida, provas antigas, resolvam as provas, tá? Sobrou um tempinho, entra lá no English Grammar ou no Perfect English Grammar e faça alguma coisa de exercício, né? E todo dia, e não tem desculpa, tem que entrar, tá? Tem que fazer. Leiam em inglês, leiam qualquer coisa que vocês puderem, mas leiam em inglês, certo, crianças? Fora isso, beijinho, kisses para vocês, e aí a gente se vê na outra semana, tá? Qualquer coisa, ficarem com dúvida de noite vou estar aqui de novo, se ficou alguma coisa de dúvida, voltem aí de noite, apareçam depois de noite também. Tá, crianças? Beijo pra vocês, fiquem bem e lavem as mãos aí. Tchau.